Olá, está começando o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre o Setembro Amarelo. Está conosco a psicóloga Roberta Jeremia, que é psicóloga aqui do CIP, né, Centro Integrado de Psicologia do FEVALE, e o seu Nildo Fernandes, que é porta-voz do CVV. Muito obrigado por virem. Eu agradeço. No mundo, são 800 mil suicídios todo ano, né, em média. No Brasil, são mais de 11 mil, né, uma média de 30 por dia. Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas por que as pessoas cometem suicídio? Primeiramente, Laerte, obrigada pelo convite, obrigada principalmente pela oportunidade de a gente falar sobre um tema tão relevante. Acho que para responder a tua pergunta é importante que a gente contextualize, né, o que acontece até chegarmos nesse desfecho, né? Trágico, né? O suicídio me parece um ato final de um processo. Né? Um ato extremo de um sofrimento existencial. Né? Então, eu acho que oportunidades como essa, né, tratar desse assunto, né, de maneira clara, aberta, franca, é essencial para a gente compreender esse fenômeno tão complexo e que é multifatorial. Né? Então, por que as pessoas se matam? Que bom que a gente tivesse essa resposta simples, seria muito mais fácil da gente poder, né, atuar, né, e trabalhar com a prevenção. Né? Então eu acho que iniciativas como essa, em que a gente tem a oportunidade de falar, eu acho que a prevenção, né, o colega vai falar aqui tão bem quanto eu, a prevenção ela começa pela informação, né, pelo conhecimento, e não só para esse sujeito adoecido, né, porque eu acho que a gente está falando aqui de uma instância máxima de sofrimento psíquico, né, mas para a própria comunidade, para a própria população, né, porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, e falar de suicídio, infelizmente, ainda é um tabu, né? Sendo bem caricata, se eu chego aqui e te falo sobre esses pensamentos, a minha angústia, né, sobre pensamentos de morte, provavelmente uma pessoa leiga, né, vai dizer assim, amanhã é outro dia, vai passar, né? Não pensa em bobagem. Né? Então, a gente precisa dessa conversa franca, né? Eu acho que por isso que a gente tem aqui um representante do CVV que vai falar sobre a importância, né, dessa escuta, né? Porque o ato suicida, né, essa ida ao ato passa exatamente por uma série de ambivalências e de contradições que acometem esse sujeito, né, que chega a ponto de achar que a vida dele não tem mais importância, né? Então a gente tem que falar sobre essas portas abertas, e as portas abertas passam por uma escuta, por um acolhimento. Eu acho que isso é essencial, né? Então, respondendo um pouco o que tu perguntaste, é um fenômeno multifatorial e muito mais complexo, por isso que não existe uma resposta simples. E acho que o que a gente traz aqui hoje é poder clarificar e principalmente desmistificar esse assunto, né, que infelizmente, assim como a doença mental, né, que eu acho que é importante a gente também falar suicídio e transtorno, né, distúrbios, né, psíquicos, para a gente tentar não responder essa tua pergunta, mas para a gente se instrumentalizar para saber como trabalhar da melhor maneira, né, com a comunidade, enfim, com o sujeito adoecido, pensando na clínica especificamente, né. Laerte, muito obrigado pelo convite, por oportunizar este momento tão importante que é nós podermos falar abertamente sobre a prevenção do suicídio. A prevenção e também da pós-venção do suicídio, tá? Que são fatores importantes. Não existe uma resposta clara para isso. 2 mais 2 é 4 para quem? Não para a pessoa que está em sofrimento. Porque nós entendemos que a pessoa, ela não quer estar morta, ela quer matar a dor, ela quer matar o sofrimento intenso que ela vem passando. E como bem disse a doutora, é tão comum hoje as pessoas achatarem quem quer falar sobre o assunto, porque nós temos vergonha, nós achamos que isso é um tabu muito grande, queremos esconder. Quando uma pessoa me diz, eu não aguento mais, a minha vida é um caos, é um inferno, meu Deus, me tira daqui, vontade de dormir e não acordar mais, né? As pessoas invariavelmente dizem, para com isso, vai arrumar alguma coisa para fazer,
vai fazer teu tema, principalmente com jovens, né? Onde nós estamos tendo índices bem altos ultimamente. Então, há uma tendência a fugir do assunto. E exatamente este momento que oportunizas a nós, tá, é de falarmos sobre o acolhimento, acolher com respeito, com aceitação do que a outra pessoa está nos dizendo e aconchegá-la, permitindo que ela fale da ideação, dos motivos que levam ela a pensar desta forma, porque ela tem o direito de pensar assim, e nós a obrigação de acolher. E este acolhimento, ele tem que ser o mais fraterno possível, para que a pessoa possa falar, e a gente entender que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido prevenidos e, em consequência, evitados. Tá? Desde que se dê essa abertura. Pois é, como é que acontece essa prevenção? Né? Como é que as pessoas que estão nos assistindo, né, identifica, né, algo errado em algum colega, parceiro, etc., familiar? Como pode acontecer essa prevenção? Laerte, como eu te disse, né, o suicídio ele é um ato. Tem uma estudiosa paulista, Karina, que ela fala que o suicídio ele é um ato definitivo para um sofrimento transitório. Mas é claro que o sujeito que se encontra desesperançado, né, não enxergando alternativas, não consegue fazer essa reflexão. Né? Então, quando tu me pergunta como, eu te diria, existem alertas, ninguém acorda, né, num grau máximo de angústia. Eu vou te dar um exemplo muito prático, porque essas semanas são semanas que as pessoas têm me feito perguntas muito pontuais. Né? Roberta, alguém escolhe morrer? Né? E aí eu já vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Outra pergunta que as pessoas me fazem, como é que a gente previne? Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter o entendimento é que a pessoa dá sinais de sofrimento psíquico. Né? Então, por isso que é importante a gente falar de suicídio, mas a gente também falar de transtorno. Né? Claro que os dados estatísticos, até porque mais recentemente que a gente tem esses dados, nem toda causa de suicídio pelas vergonhas. Né? Hoje não, toda situação que chega ao hospital tem que ser registrada para a gente ter dados, para a gente ter números. Né? Mas há tempos atrás não era exatamente assim. Né? Então, esse sujeito dá alertas. Né? Os dados que a gente tem hoje, né, mais expressivos são que das tentativas, dos desfechos, 90% desses sujeitos têm algum transtorno. Né? As pessoas associam suicídio com depressão, não necessariamente. Né? Transtornos de humor, quadros de bipolaridade, uso e abuso de álcool e de substâncias psicoativas. Né? Então, são alertas, né, e são fatores de risco. Então, sujeitos que se encontram nessas estatísticas são sujeitos que merecem uma atenção e um olhar diferenciado. A gente trabalha numa instituição acadêmica. Aquele aluno que tem queda de rendimento, né, evasão acadêmica, mudança brusca de comportamento. Né? Então, são coisas que a gente pode ficar alerta. Né? Como profissionais, não só da saúde, mas o próprio professor. Então, a gente tem que ficar alerta a esses sinais. As pessoas me perguntam, Roberta, mas eu conheço uma história de um determinado sujeito que terminou com a sua vida porque ficou desempregado. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas isso é um ato isolado. Porque senão a gente vive uma situação em que todo sujeito que se vê, né, numa situação dessa. Então, eu mostro esse exemplo que pode parecer tolo, porque o que tem de diferencial aí? Existe um histórico, provavelmente, de sofrimento psíquico, um histórico de vulnerabilidade, que frente a um estressor, né, pode levar esse sujeito. Mas situações como essa, o sujeito terminou um namoro, o sujeito, enfim, perdeu o emprego e foi ao ato. Isso são situações isoladas. Então, puxando um pouquinho, né, para a minha área da saúde mental, existe sim um histórico de sofrimento psíquico. Né, um histórico de sofrimento. Né? Então, acho que quando a gente fica atento a esses sinais, a esses alertas, as frases, né, como ele bem disse, né, e consegue identificar, como tu disseste, e encaminhar, né, o CVV faz um trabalho fantástico, né, que é o que a gente vinha conversando, que complementa, né, não é um trabalho terapêutico, mas é um trabalho essencial, né, essencial porque faz essa acolhida
e mostra para esse sujeito, eu acho que mais do que se fala, né? Eu acho que é a porta aberta. Sim. Né? É a porta aberta. O que tu sente é legítimo, o que tu sente é importante. Porque quando a gente fecha uma porta para o sujeito, dizendo que isso é bobagem, isso é frescura, isso reforça uma fantasia desse sujeito já adoecido, e o transtorno mental é isso, né? Esse indivíduo fica com uma percepção, né, diferenciada, né, das relações, dos afetos, que o que ele está sentindo não é importante. E aí daí vem as frases, né? Exatamente. A minha vida não vale nada, eu sou um estorvo. Nós estamos falando quando falaste do desemprego, perdeu o emprego e cometeu o ato, ali nós tivemos o quê? O fator desencadeante. Porque as causas primárias são muitas. Ao longo da vida dele, ele vem acumulando uma série de causas. Já perdeu o emprego, perdeu a namorada, já perdeu outras coisas na vida dele, tinha um status e caiu, né? Então, são o somatório de fatores que chega um momento em que ele não suporta mais. Ele está numa situação extremamente delicada, como se estivesse dentro de uma panela de pressão, de um liquidificador batendo de um lado para o outro e de repente ele explode. Tá? Então, o acolhimento, permitir que ele fale daquelas motivações dele é que faz com que ele se sinta aliviado. Porque à medida em que ele começa a colocar, olha, eu tinha um relacionamento muito bom, ele acabou, não deu mais, estava ruim, depois eu perdi o emprego. São as várias causas primárias que levam ele a tomar uma decisão futura bastante pesada. E aí nós associamos uma série de Ds, né? Desgosto, desespero, desesperança, desemprego, drogadição, uma série de fatores que estão associados a isso. Não tem um fato isolado. Multifatorial, né? Ele é multifatorial. Por isso a complexidade. Isso. Não se tem como chegar a uma conclusão, foi por causa disso. Não, nós temos que olhar todo o passado dele. Então, o que você está me dizendo é que a prevenção passa essencialmente por legitimar o sentimento da pessoa que está pensando, né, ou sente vontade de cometer o suicídio. Pelo reconhecimento do sofrimento do outro. E isso passa pelo acolhimento. Né? O acolhimento muitas vezes se simplifica isso, né? Quando na verdade essa é a porta de entrada, né? E não é só o terapeuta, né, que vai fazer o acolhimento. E aí quando tu vai conversar, existe um histórico de vulnerabilidade, a importância, né? Nós estávamos falando aqui da complementariedade do trabalho, porque a gente está resgatando e fazendo uma rede para esse sujeito, que ele tem a quem recorrer, que a vida dele é importante, né? No mundo atual nós estamos vivendo uma velocidade muito grande, nós não temos mais tempo para nada, certo? Em que momento as famílias se reúnem nos fins de semana para almoçar junto, conversar? Essas questões estão terminando porque nós saímos de casa, cada um tem uma tarefa profissional ou estudantil e nós terminamos nos afastando. E nos encontramos numa faculdade ou numa escola, né? E quando nós voltamos para a nossa casa, até a formatura numa faculdade, por exemplo, quando termina a colação de grau, cada colega vai para um lado diferente. Onde estão as nossas amizades? Aquelas amizades verdadeiras, onde eu posso trocar uma confidência, que talvez eu não consiga fazer isso dentro da minha própria família. Então, quando a doutora fala da complementaridade, nós estamos falando disso. Este acolhimento, ele não precisa ser necessariamente por um profissional, mas eu posso ter um amigo ou uma amiga que seja minha confidente, com quem eu conto meus detalhes, tá? Bom, está indo para um caminho mais complexo, agora eu vou procurar um terapeuta que possa me acompanhar, um psiquiatra ou um psicólogo que me acompanhe profissionalmente, tá? Mas eu tenho um colega ou tenho o CVV, que coloca à disposição o telefone 188, 24 horas por dia, nos 365 dias por ano, para conversar e acolher essa pessoa. Onde nós não praticamos a terapia, porque nós não somos profissionais, nós somos pessoas do povo com uma formação para ouvir, acolher e compreender o que a outra pessoa tem para nos colocar. Qual é a metodologia, né, do CVV? O CVV é o Centro de Valorização Vida, é a principal entidade, né, que previne, ajuda as pessoas que pensam em suicídio. Né? Mas qual é a metodologia do CVV? Acolher, compreender, respeitar e aceitar essa pessoa, tá? Como ela aparece para mim?
Da forma como ela vem, eu vou acolher e respeitar ela, com tudo que ela tem para me dizer. Em momento algum eu vou fazer uma crítica ou vou dar um conselho. Porque isso os amigos dela já fazem. Dizendo, não faça isso, amanhã é um dia melhor. E são os amigos. Como eu posso garantir para ti, Laerte, que amanhã vai ser um dia melhor? Eu não te conheço, eu não sei como tu funcionas. Então eu não posso fazer isso. Como eu vou te dar um conselho? Se conselho fosse bom, já não dava, a gente vendia, certo? Agora, eu posso ouvir o que tens a me dizer, te acolher, te respeitar e facilitar para que tu crie um momento de desabafo, onde tu vai contar as coisas que estão acontecendo na tua vida. E eu vou te acompanhar nessa conversa, porque nessa conversa, você é o ator principal. Não o voluntário do CVV. O voluntário do CVV é apenas um coadjuvante que acompanha ele. Eu não te arrasto e nem te empurro com as minhas decisões, porque as decisões são tuas. Mas eu vou conversar contigo, permitindo que tu vá falando e desabafando e contando a tua história, e até o momento que tu diz, bom, já entendi, agora eu sei o que fazer. Roberta, na tua primeira fala tu falou que o espaço aqui era bom para desmistificar. Quais são os mitos que há na questão do suicídio, né? Mas isso eu vou pedir para te responder após nosso intervalo, tá? Tá certo. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com Em Pauta, neste programa falando sobre o Setembro Amarelo. Roberta, no bloco anterior, né, eu tinha te perguntado sobre quais os mitos que envolvem a questão do suicídio. E além dos mitos, quais são os tabus que envolvem a questão? Falando um pouquinho, né, primeiramente sobre o tabu, né, eu acho que é importante a gente reforçar o tabu que ainda é falar de doença mental, de sofrimento psíquico. Né? Então, estou aqui suavizando, né? Doença mental, sofrimento psíquico. A gente procura, né, para deixar isso mais acessível. Então, eu acho que esse é o tabu maior. Né? As pessoas têm a resistência de falar sobre diagnóstico, sobre sofrimento. A gente conversava aqui, né, ao mesmo tempo que as pessoas não ficam tristes, todo mundo está depressivo, existe uma submedicação. Né? Se a gente parar para pensar, o uso de álcool, de entorpecente, de medicações para ansiedade. Hoje, se tu faz uma consulta, as medicações para ansiedade são as medicações mais vendidas em farmácia, mais do que paracetamol. Né? Enfim, então existe uma maquiagem do sofrimento psíquico. Só que essa maquiagem, em determinado momento, né, a panela de pressão explode. Em determinado momento, né, explode. Então, eu acho que o tabu ainda de falar sobre sofrimento psíquico. E aí isso está diretamente associado, né, quando a gente sabe, as estatísticas nos mostram isso, né, que em 90% dos casos, né, de suicídio existe um transtorno psíquico, né, prévio, um histórico de sofrimento. Então, a prevenção passa, né, pelo acolhimento, mas também por um diagnóstico, né, por uma autorização, né, desse sujeito, dessa rede, né, de, após o acolhimento, fazer o encaminhamento especializado. Né. E falando um pouquinho, né, do que tu me perguntasse, me vem, né, 2 ou 3 à mente. Né? Vocês podem me ajudar aqui a complementar, mas eu acho que o mito maior, né, é que só pessoas com depressão que tiram a sua vida. Não. As estatísticas nos mostram, né, que transtornos de humor, né, quadros de bipolaridade, como eu já falei, uso de medicação, abuso de álcool, né, são fatores de risco. Então, são questões que a gente tem que estar atento. Então, não é só o paciente com depressão que tira a sua vida. Né? Até porque, se a gente parar para pensar, o colega estava falando, né, da pós-venção, os pacientes que
fracassam, né, nessa tentativa, falam muito de um ato, de cometer esse ato no momento de impulsividade. Então, impulsividade e depressão não andam juntos. Então, a gente está falando de outros quadros psíquicos aí, enfim, né? Então, é muito comum o sentimento de culpa. Eu fiz sem pensar, eu fiz no momento de impulsividade. Então, acho que essa questão do tabu da doença mental, ela é essencial. E um outro mito que me vem à mente é quem fala que vai se matar não faz. Não, isso a gente também tem, né, a estatística de que essas pessoas falaram, alertaram, deram sinais, talvez até tenham buscado ajuda, né? Então a gente tem que legitimar esse sofrimento, né, e não simplificar. Não sei se tiver alguma outra coisa à mente. Normalmente o pessoal também tem dito que são algumas camadas da sociedade, ricos ou pobres, por exemplo, e o que nós temos percebido, até lendo o mapa da violência, por exemplo, e outros documentos que nos caem à mão, nós percebemos que não é assim, que o suicídio ele acomete todas as classes sociais, tá? Independente de ser rico ou pobre, negro ou branco, amarelo, enfim, tá? Ele tem pego todo mundo. E uma das questões que nós temos, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem os mais altos índices de suicídio. E está nos preocupando muito, Laerte e doutora, são jovens de 15 a 29 anos que nós estamos com o suicídio como a segunda causa de morte. A primeira é violência no trânsito, por exemplo, ou homicídio, suicídio, tá? Homicídios. Mas o suicídio é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. E nós estamos tendo um aumento muito grande agora de crianças de 10 a 14 anos, que teve um aumento nos últimos 10 anos de 40%. Aí nós temos, estratificando um pouco, nós temos pessoas com mais de 70 anos também, policiais, por exemplo, tanto polícia civil, polícia militar, polícia federal, os quartéis, tá, no exército, que estão também, porque eles têm a proximidade da arma, então fica muito mais fácil para eles, tá? E este acolhimento, ou esta conversa, esse entendimento que nós devemos ter de que cachorro que late não morde, é bem diferente, porque aqui no suicídio a pessoa ela vai dando sinais ao longo do tempo. E quando acontece um óbito, e aí nós percebemos isso no grupo de pós-venção, os familiares chegam lá, mas ele vinha falando, eu não entendia, e agora eu sou culpado, eu me sinto culpado por causa disso. Tá? E também alguns fatores que estão contribuindo é a depressão social, o desemprego e tantas outras questões, pressões sociais externas que fazem com que eu me assuste com o que está acontecendo comigo e aí eu quero resolver uma situação matando a dor e não morrendo, porque ela não quer estar morta, ela quer matar a dor que ela sente. Então são os vários fatores que terminam acontecendo e que levam para essa situação. E por que quase não se fala na questão do suicídio? E qual é o papel da mídia? Como a mídia tem, né, ajudado ou atrapalhado na questão? Na vulgarização do suicídio. A glamorização do suicídio, por exemplo, é um fator que atrapalha. Nós podemos falar que houve um suicídio na mídia, mas falar que tem prevenção. Isso normalmente é esquecido, isso não é falado. Na fim de semana passado, no final do mês de agosto, por exemplo, nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte do CVV, onde estavam presentes o Twitter e o Facebook. Os gerentes de relações externas do Twitter e do Facebook comentando conosco sobre a política deles de evitar a proliferação, porque nós sabemos que a mídia de vez em quando passa por acidente alguém falando que o suicídio é uma solução e tudo mais. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando os algoritmos dessas situações e encaminhando ou para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal para tirar isso de circulação, porque nós precisamos fazer o contrário. Falar que existe a prevenção, falar que tem grupos especializados em conversar sobre isso, falar que eles podem procurar uma clínica ou um profissional que possa acolher e medicar, se for o caso, nessas situações. Tá? Mas isso não é assim que está acontecendo. E se nós formos olhar recentemente nos grupos de procura, por exemplo, nós encontramos
coisas diferentes desse acolhimento. E isso é um problema sério. Então, o que a mídia precisa fazer é colocar à disposição, dizendo que existe prevenção, falar desses mitos, né, e falar das soluções, que existem pessoas especializadas, profissionais da área da saúde, que se colocam à disposição para conversar com eles e, se for o caso, até encaminhar para atendimento profissional, médico, por exemplo, de atendimento com medicação e tudo mais. Cada pessoa que comete um suicídio, né, eu vejo dessa forma, nos diminui como sociedade, né, perdemos uma pessoa. Diante desse pensamento, o que nós estamos falhando, né, nós como grupo humano, né, no mundo, para proporcionar uma visão de futuro, né, uma esperança, um sentido para a vida das pessoas que desistiram e acabaram cometendo o ato de suicídio? Importante a tua pergunta, porque o CVV está com 56 anos de atividade no país, tá? E a missão do CVV é, em primeiro lugar, valorizar a vida, permitindo que as pessoas tenham uma vida mais plena e, a partir daí, então, prevenindo o suicídio. E a nossa visão de futuro, talvez até um tanto utópica, é de uma sociedade mais justa e mais fraterna, todos vivendo bem, onde o CVV tenha contribuído para isso. De que forma nós contribuímos para isso? Através dos cursos que nós oferecemos, de mais de 1 milhão de ligações que nós já recebemos esse ano, de 1º de janeiro a 30 de junho, já recebemos 1.200.000 ligações no telefone 188, tá? E calculamos que esse ano nós vamos passar de 2 milhões de ligações, tá? Onde as pessoas ligam e conversam com o voluntário. Então nós temos uma missão que é valorizar a vida e, por último, uma visão que é de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Para isso nós precisamos falar abertamente do que está acontecendo com nós. Nós precisamos encontrar pessoas que possam nos acolher dentro da nossa própria casa ou fora da nossa casa. Um ombro amigo que possa me ouvir sem espalhar aquilo que eu estou falando. Entendeste? Eu te procurar, Laerte, como um amigo, um confidente pessoal, e eu contar a ti tudo que se passa comigo, sabendo que tu não vai esparramar isso na tua rede de amigos, não vai colocar lá no Face ou nas mídias sociais aquilo que eu comentei contigo. Esta é a nossa visão, tá? Claro que a área profissional tem uma visão um pouco diferente da nossa, ou de repente até a mesma, que é a questão do acolhimento. E acho que complementando, assino embaixo do que tu disseste, né? Mas eu acho que complementando, as pessoas às vezes me questionam, me perguntam, Roberta, como é que tu consegue fazer esse trabalho, um trabalho tão difícil, tão sofrido, né? Entrar na vida desse sujeito exatamente no meio de uma turbulência, né? E eu costumo responder que eu estou olhando, assim como eu já disse anteriormente, né, existe uma contradição, existe uma ambivalência, ao mesmo tempo que esse sujeito quer exterminar essa angústia, esse sofrimento, mas existe um desejo, porque se ele está sinalizando, se ele está pedindo ajuda, se ele está ali na minha frente, existe uma parte desse sujeito que quer viver, mas não sabe como. Então, eu como profissional, quando eu estou diante de um sujeito, de uma família, porque eu acho que esse também é um trabalho, né, falando um pouquinho, né, da clínica, não é um trabalho bipessoal, não é só eu preciso implicar a família, né? Eu preciso implicar a escola dessa criança, eu preciso implicar o grupo onde esse sujeito está inserido, né? O ambiente, acho que reforçando um pouco do que tu falou da sociedade. Uma criança adoecida, um jovem universitário, é uma responsabilidade nossa, por isso que nós temos um serviço aqui dentro da universidade, em que eu sou responsável, junto com o Henrique, de atender a nossa comunidade, né, a nossa comunidade acadêmica. Então, nós, independente de que segmento, temos uma responsabilidade, né, social com esse sujeito, né, com a nossa sociedade. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo, bom, mas é claro, é óbvio que eu estou diante de um sofrimento, mas o meu trabalho é me conectar com essa parte que quer viver.
E o meu trabalho não é motivá-lo a isso, né? Mas a gente não pode esquecer que o sofrimento, por mais que as pessoas resistam hoje a falar que estão tristes, né? Falando de mídia social, a gente só posta, a gente só publica felicidade, né? Isso é uma fantasia, isso é quase psicótico, né? O sofrimento, ele é humano. A angústia, a ansiedade são sentimentos legítimos. Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, mas eu posso sentir isso? Eu digo, é humano? Então pode. Né? Então, se conectar com essa parte que quer viver, né? e mostrar para esse sujeito que a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. Mas a gente está falando de uma incapacidade, né? Que a gente acredita como profissional, né? Temporária. Né? Então, a gente vai nesse processo psicoterápico junto com esse sujeito, não motivá-lo a viver, não dizer que a vida é a melhor saída. Eu comentava, né, de uma paciente que me dizia, Roberta, eu detesto o slogan da campanha, que viver é a melhor saída. Quem fez esse slogan não sabe a vida que eu levo. Né? Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de que forma que a gente pode, num processo psicoterápico, ajudar esse sujeito a superar, porque, bom, pode ser que esse sujeito viva em condições, né, de vulnerabilidade, de sofrimento, né, de não ter essa rede, né, como tu bem falaste, né, mas de encontrar elementos em si e nessa rede que ele vai construir, né, para encontrar essa melhor forma de viver, né. Então eu acho que passa um pouco por aí, por essa responsabilidade que cada camada da comunidade que esse sujeito está inserido, né, e valorizar a vida, né? Trabalhando com essa ambivalência, mas trabalhando com essa parte desse sujeito que quer viver, que está pedindo ajuda. Né? Nisso que vocês estão falando, nesse modelo econômico que nós temos, que privilegia a produção e a competitividade, o quanto isso colabora para o enfraquecimento dos laços, né, que antes o São Anildo falou, né, dos laços familiares, né, e aí vai tornando as pessoas mais frágeis diante desse mundo tão, né, competitivo que temos hoje. Tu sabes que agora eu tô falando, eu me lembrei de um documentário no Netflix, agora até me lembrei, né, essa história, ela passa do tabu para uma série que tomou uma proporção absurda, né? Não recordo se foi ano passado ou ano retrasado, né? E que foi muito questionada também da forma como o suicídio foi tratado, foi abordado. Mas me lembrei de uma outra série que é Take Your Pills. Como que a nossa juventude lida com esses sentimentos de frustração, de desempenho. Então, foge um pouco do tema, mas eu acho que tem a ver com o que tu estás dizendo, que as pessoas precisam produzir. Então, existe uma medicação completamente inadequada para que esse sujeito fique mais tempo acordado, produza mais, estude mais, para ter uma nota cada vez melhor. Né? Então, existe, não só no modelo econômico, né, mas existe aí uma pressão pelo desempenho, uma dificuldade de lidar com a frustração. Né? Tu falas de desemprego como uma frustração real, mas nós estamos falando de micro, né, frustrações e que levam esse sujeito como se ele tivesse sempre com uma faca no pescoço, né? Eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser melhor, né? E isso vai levando a uma fragmentação, né, até um ponto que esse sujeito, né, se desconecta, né, dele próprio. Ele passa a viver num piloto automático. Piloto automático. Você está vivendo num piloto automático, numa competição com ele mesmo. E à medida que o tempo avança, essa competição faz com que ele se isole cada vez mais. E esse se isolar faz com que ele se afaste. E termina se colocando numa posição de invisibilidade da própria casa, ou na sociedade, ou no grupo onde ele trabalha. Tá? Porque ele está centrado em fazer determinada função. Ele só faz aquilo ali. Tá? E aí faz com que ele cada vez mais ele se afaste, ele se isole, e aí começam os pensamentos repetitivos, começa a repetir pensamentos de eu não sirvo para isso, as pessoas estão sofrendo porque eu não consigo atingir minha meta. Então são várias outras questões que começam a acontecer a partir deste momento. O mundo é competitivo, sim, eu estou competindo contigo, com ela, com quem está na minha família, com quem está no meu grupo social, tá? Eu estou sempre numa competição.
E isso faz com que a gente se afaste cada vez mais. E este Setembro Amarelo, a função dele primordial é falar abertamente da prevenção do suicídio, que existe prevenção, que existem pessoas ou grupos que podem ajudar a falar abertamente sobre isso. Tá? E acho que complementando, informando, né, informando a comunidade de maneira geral. Isso. Né? Eu acho que com essa desmistificação, com essas informações, essas estatísticas e o conhecimento sobre o sofrimento humano. Né? Então, eu acho que a prevenção passa por isso, passa pelo acolhimento, passa pela informação, pelo conhecimento, né? Do que se passa com esse sujeito, do que se passa com o próprio grupo familiar, né? Porque eu acho que quando tem um sujeito em sofrimento, a família, né? Por isso que o tratamento também passa pela família, né? Uma família que precisa ser ouvida, uma família que precisa ser, né, acolhida também, porque a gente falou muito aqui do sujeito adoecido, mas sabe que às vezes eu fico me questionando da questão dos sinais e dos alertas, porque é muito comum a família me dizer assim, mas eu não vi, então quer dizer que se eu tivesse visto, né, enfim, mas a gente não pode esquecer que a família está envolvida numa dinâmica, né, ver o sofrimento do outro também implica em entrar em contato com as minhas vulnerabilidades, né, falando de morte, né, trabalho com oncologia também, as pessoas têm muito receio de falar sobre a morte, né? Mas a morte faz parte da vida, né? A gente precisa falar sobre esses temas, né? Eu trabalhava num hospital em que a gente fazia toda a parte de abordagem de família sobre doação de órgãos, outro tabu. Sim. Né? Então a gente está falando do quanto a nossa sociedade ela é tomada de tabus, né? E quando a gente não fala sobre isso, a gente não está prevenindo, mas a gente também não está salvando vidas, né? Outras vidas, né? E à medida em que as pessoas falam, nós temos que entender que a família é a microcélula, onde aquele indivíduo está colocado. A própria família, percebendo que tem alguma coisa de equivocada com aquela pessoa, a família pode buscar ajuda. A família pode facilitar para que ele procure um profissional da saúde, por exemplo, que possa acompanhar mais de perto e entender o que está se passando com ele. Né? Então, nós precisamos falar abertamente, sim, Laércio. Nós temos que conversar cada vez mais para quebrar esse tabu, porque é vergonhoso dizer que houve um suicídio. Até porque a própria sociedade, quando tem um suicídio em uma família, por exemplo, passa a tratar aquela família de uma forma diferente. Porque aquela casa lá teve um suicídio. Então a família se fecha cada vez mais porque a sociedade também cria esse estigma, esse rótulo naquela família. Então, se nós falarmos abertamente sobre isso, nós quebramos esse tabu e começamos a acolher melhor a própria família, que são sobreviventes do suicídio. E aí entra o que eu estava falando há pouco da pós-venção, porque nós temos um grupo aqui em Novo Hamburgo que trata da pós-venção. Ou seja, aquele sobrevivente de si mesmo, aquela pessoa que tentou o suicídio e não foi a óbito, ou os familiares, aqueles que perderam alguém por suicídio, que chegam para conversar com nós e nos dizem claramente, poxa, ele vinha dando sinais e nós não fizemos nada. Hoje eu sou culpado, eu estou me punindo por não ter feito nada. Mas também não tinha conhecimento. Nós não podemos culpar essa pessoa porque ela não sabia desses sinais, ela não entendia isso. Tá? E ela não tem culpa. Mas falar sobre essa culpa que ela está assumindo, nós aliviamos a dor dela. Porque ela começa a nos trazer os assuntos, olha, na minha casa lá aconteceu, perdi um irmão, perdi um namorado, perdi um marido, tá? Por suicídio, ou a filha, enfim, né? Por suicídio, mas ela vinha dizendo, eu nunca valorizei isso, tá? E hoje eu me sinto culpada. Tá bom, então vamos conversar sobre essa culpa que você assume, né? Fala isso para nós, externa isso, traz isso à luz agora, né? Então as pessoas começam a se sentir mais aliviadas. Aquele que é sobrevivente de si, chega um momento que ele diz assim, puxa vida, como foi importante ter falado sobre isso, porque agora eu estou me sentindo mais leve, estou conseguindo olhar isso com outro olhar, ver de uma forma diferente este momento, né? Por isso é importante nós falarmos cada vez mais sobre isso, Laerte. Senhor Nildo e Roberto, a gente já está no final do programa, né? Já passou do horário até, e teria muito mais perguntas para fazer para vocês, né? Inclusive, os dados que eu trouxe no início, né, são da OMS, mas o senhor me falou que são muito mais graves, né, senhor Nildo?
Mas para encerrar, uma última pergunta e com brevidade, por favor. Que recomendação vocês fazem para quem está nos assistindo e que pensa em cometer o suicídio, eventualmente? Vou ser bastante breve. Em psicologia, quando a gente está falando de comportamento suicida, né, a gente falou muito aqui da ida ao ato, né, mas se a gente tivesse que categorizar, existe inicialmente a ideação, né, os pensamentos de morte, que é muito mais comum, né, numa situação de desespero, numa situação de estresse pontual, né. Um segundo passo é o plano. É quando esse sujeito... E aí a gente já está vendo um agravamento dessa situação, um plano, como eu faria, de que forma faria, né? Até, enfim, a execução, né? Então a gente está vendo que existe uma caminhada. Acho que quando o sujeito, né, sabe disso, reconhece isso, não espere, acho que compartilhe, acho que dê vazão a esse sofrimento. Né? Então, é buscar ajuda, seja lá qual for, seja dentro do grupo familiar, bom, essa porta estava fechada, eu vou procurar uma janela, é o CVV. A gente tem aqui dentro da universidade, né, uma busca muito significativa, né? Não necessariamente, temos os casos extremos, mas temos aquela necessidade de ser ouvido. O sujeito vai ali, é ouvido nessa primeira instância de pensamentos, é acolhido, e não necessariamente esse sujeito tem uma indicação de psicoterapia. Né? Ou de que esse sofrimento pontual evolua para algo mais. Mas não minimize a sua dor, né? Não simplifique isso, não embarque nisso de é frescura, chavões, né? Quem pensa em morrer não é coisa de Deus. São chavões que atormentam as pessoas, né? Mas como é que eu posso estar me sentindo assim? Eu estudo, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, por que eu me sinto assim? Né? O primeiro julgamento, ele vem do próprio sujeito, né? Então eu acho que, para quem está nos ouvindo, eu acho que isso é essencial, né? Não julgue a sua dor, né? Não minimize o seu sofrimento. Busque essa escuta, essa acolhida, onde quer que seja, né? E fique alerta a esse agravamento, a essa cronificação, né? Bom, não foi algo isolado, não foi algo pontual, algo contínuo, né? Aí, né, a importância de procurar, sim, né, os profissionais especializados, a psicoterapia, a psiquiatria, a medicação. Te agradecendo essa grande oportunidade que estamos tendo aqui, o que eu diria como palavras finais? Valorizar a vida é a missão do CVV. Quem estiver sentindo momentaneamente em abalo emocional, por uma tristeza ou até por uma alegria, que às vezes a pessoa está com uma alegria e não tem com quem compartilhar isso, pode ligar para o 188 e conversar com o voluntário. A ligação é gratuita, de telefone celular, telefone fixo ou de orelhão, nas 24 horas do dia, nos 365 dias do ano, essa pessoa pode ligar para nós, conversar conosco, onde ela terá a oportunidade de ser ela mesma, sem receber uma crítica ou um aconselhamento, mas poder falar abertamente sobre tudo que se passa com ela naquele momento. Nós não vamos, em momento algum, dizer a ela que ela não deve fazer ou o que ela deve fazer. Nós vamos permitir que ela converse abertamente sobre o que se passa com ela, porque nós entendemos que falar é a melhor solução. Obrigado, senhor Nildo. Obrigado, Roberta. Obrigada, Laerte. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.